Olá, querido telespectador, estamos mais uma vez com você aqui com o Cabeça para Cima, que você assiste pela Rede Boas Novas de televisão e também pela internet no site www.boasnovas.tv. Lembra, né? Está no lugar que não pode pegar a televisão, não tem problema não. Vai lá no site e você consegue ver toda a nossa programação. E nem precisa estar dentro de casa, em qualquer lugar que você esteja. Usando um tablet, o seu smartphone, você acessa a nossa programação e nós estamos aí, pertinho de você, fazendo companhia para você e levando para você uma excelente programação, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Às vezes a gente sai do ar em algum lugar, né, em alguma cidade, e o pessoal começa a mandar e-mail falando para a gente, estou sentindo falta, queremos a Boas Novas aqui conosco. E a gente se esforça para resolver o problema porque a gente quer estar aí, pertinho de você. E gente fundamental para que isso aconteça, para que a gente possa também superar as nossas dificuldades e que nos ajudam o tempo todo, são os nossos queridos semeadores de Boas Novas. Você que ora pela gente, sabe que a oração faz toda a diferença, mas sabe também que além da oração nós precisamos do seu incentivo, nós precisamos da sua ajuda financeira, nós precisamos da sua semeadura. E você que tem semeado conosco e se tornado um semeador de Boas Novas, muitíssimo obrigada. Que o Senhor continue presente na sua vida, que Ele possa atender os desejos do teu coração, te dando talvez não tudo o que você deseja, mas tudo aquilo que você certamente precisa. Muito obrigada mais uma vez. Você que ainda não é um semeador, mas também tem sido abençoado com a nossa programação, pensa nisso. Vem se integrar ao exército de semeadores de Boas Novas. Liga 212-6300 ou entra no nosso site e se torne também um semeador. De qualquer forma, sendo semeador ou não, que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a sua doce paz. O livro do Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, ele nos ensina a identificar os sinais do fim dos tempos. Nossa geração, na verdade, tem presenciado inúmeras situações que confirmam as profecias bíblicas. A tecnologia, mais recentemente, nos oferece o microchip. E com o surgimento do microchip, vem também uma questão. Seria esse microchip a marca da besta preconizada pela Bíblia? É uma reflexão bem interessante, não é não? E o Cabeça para Cima de hoje vai refletir com você sobre isso. Microchip, a marca da besta? Começamos com o nosso informativo e continuamos com você no debate. A promessa que a ciência e a evolução tecnológica trazem para a humanidade é de um futuro conectado. Uma conectividade, garantem cientistas e estudiosos, bem diferente daquela a qual estamos acostumados atualmente. Ainda nesta década, chips deverão estar presentes em sapatos, carteiras, gravatas, canetas, em seu corpo e sob sua pele. Os cientistas que elaboraram o chip, que já está inoculado em algumas pessoas e animais para testes, alegam que ele seria muito útil para fins de resgate, por exemplo. Ao digitar o código dele, o satélite mostraria onde está seu portador em meio a uma grande mata, ou mesmo em um centro urbano. Não há dúvidas de que o uso desses dispositivos trará vantagens, como comodidade e segurança. Mas qual é, de fato, o seu principal objetivo? Muito se discute entre os cristãos se eles seriam um prenúncio de aspectos descritos na Bíblia, no livro do Apocalipse. É isso aí. O que você acha? Qual a sua opinião? Você entende, acredita que o microchip que está surgindo por aí seja a marca da besta? Muita gente tem essa dúvida. Correntes dizem que sim, outras dizem que não. E você pediu, e nós estamos aqui dentro da nossa série de falar sobre o fim dos tempos. Queremos conversar com você sobre esse tema. Microchip, é ou não é a marca da besta? Ninguém mais, ninguém menos para falar com a gente sobre esse tema do que os nossos especialistas que vocês também já têm validado. Recebemos aqui o Francisco Neri, pastor, professor universitário, chefe do Departamento de Ensino da Ordem dos Ministros Evangélicos e que também sempre está aqui com a gente, nos ajudando a refletir sobre esses temas. Muitíssimo obrigada, viu, Francisco? Eu que, mais uma vez, sempre agradeço a oportunidade de estar aqui para debater esses temas.
tanto com você, Celeste, como o pastor Edinaldo, que é um estudioso, meu amigo. E é uma grata oportunidade. Eu agradeço a todos pelos pedidos, pelo interesse. Eu acho que é extremamente pertinente nós debatermos esses assuntos. Isso aí. E como o Francisco já antecipou para vocês, né? E nem poderia ser diferente, completa o nosso time de hoje, querido pastor Edinaldo Carvalho, ele que é palestrante sobre escatologia, conferencista, pastor da Assembleia de Deus ali em Madureira e não poderia deixar de faltar, não poderia faltar aqui hoje, né, pastor, para a gente falar sobre essa questão. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, querido. Pastor, olha só, hoje eu quero me antecipar e mandar um beijo para a Glorinha, tá? Por você deixar o pastor Edinaldo estar sempre aqui com a gente, tá bom, querida? Que maravilha, viu, Glorinha? Então são dois, um de Celeste e o meu também. Querida Celeste, eu agradeço o carinho, né? A atenção e também, como o Francisco disse, a oportunidade de podermos falar com você, com o povo de Deus, com o público de um modo geral, por intermédio desta casa abençoada, a Rede Boas Novas, que abre aqui as suas câmeras para que o mundo bíblico chegue até você. E este tema tem incomodado muitas pessoas a respeito da besta do Apocalipse. E a respeito da sua marca, eu creio que não poderíamos ter como falar sobre este programa há 20 anos atrás. Mas a velocidade dos acontecimentos humanos é de uma forma tão surpreendente que em apenas 40 anos se viabilizou no mundo as tecnologias necessárias para que nós venhamos a refletir sobre este tema tão oportuno e tão contextualizado. Quero aproveitar a oportunidade, querida Celeste, mandar um recado para o meu colega Márcio Viana, pastor Márcio Viana, que está aqui sempre com Márcio Noronha, que está sempre aqui conosco e tem a sua filha agora hospitalizada. Mas, Márcio, querido, fica em paz, o Senhor é contigo. Amém. O general nosso, que é Cristo, já está pelejando essa batalha por você e pela sua família. Amém. Saiba que nós, as Boas Novas, e pedimos também a todos os telespectadores das Boas Novas que orem pelo pastor Márcio Noronha. Por isso ele não está aqui, porque está ali dando todo o aconchego, todo o suporte, toda a cobertura espiritual à sua filha, que está ali enfermada, e por isso estamos orando a Deus para a sua breve recuperação. É isso mesmo, isso mesmo. Obrigada pela nota, pastor. Então, o telespectador pedindo, né? Todo mundo assim muito preocupado e curioso sobre essa questão do microchip ser a marca da besta, preconizada na própria Bíblia, lá no livro de Apocalipse. Queria começar, então, a gente falando sobre o que a Bíblia fala sobre isso, né? O que a Bíblia diz sobre a marca da besta que permite a gente vincular ou começar a imaginar que este microchip tem a ver com essa história. O que é essa questão? Pode começar. Professor Francisco, está com a palavra. Eu gostei muito do resumo que foi apresentado antes do programa, que a parte escatológica fica com o pastor Edinaldo. Eu fico aqui como um colaborador apenas. Mas eu gostaria de ressaltar justamente isso, que foi muito pertinente aquela análise, porque envolve o poder. Ele vai falar sobre a questão do poder. A tecnologia, ela não é nem boa nem má em si mesma. Ela está na mão de seres humanos, está na mão de projetos políticos. E conforme nós vivemos um mundo globalizado, nós temos aí as tensões do poder. Então, dentro da ciência política, a gente estuda as questões do poder. Então, toda tecnologia ela pode ser empregada tanto para o bem como para o mal. E existe aí a questão do controle. A microfísica do poder, Foucault e outros autores vão trabalhar, é quem está por trás do poder. Quem domina a tecnologia domina o poder. E a Bíblia nos informa que os seres humanos são seres caídos, são seres corrompidos pelo pecado. Então, terá vantagens a tecnologia de se identificar a pessoa em qualquer lugar que ela possa estar, fazer uma anamnese médica sobre os seus quadros clínicos para facilitar o atendimento. Tem todas essas características positivas, mas também a pessoa, como nós já estamos vivendo no Facebook, nesse mundo interconectado pela tecnologia,
uma forma de controle, uma forma de manipulação, a questão do fim da privacidade. São questões que estão sendo debatidas, porque o mundo econômico e tecnológico acontece numa velocidade muito maior que o mundo do direito, por exemplo. Você vê que as legislações, elas não acompanham essa velocidade dessas transformações. Então, eu acho que eu começo a minha palavra problematizando essa questão e deixando que o pastor Edinaldo ele faça um enfoque bíblico para que a gente possa somar aqui elementos mais importantes para esse diálogo. Perfeito. O que a Bíblia fala para a gente sobre essa história da marca da besta, pastor? É isso mesmo. Francisco realmente conectou bem esse sentido da questão do poder mundial, único. Porque nós não podemos esquecer que antes de João receber de Jesus Cristo a visão da besta, Daniel recebeu há 2.500 anos atrás. E é bom ficar claro também que o autor do Apocalipse não é João, é Jesus. Jesus é o único livro da Bíblia cujo autor é Jesus Cristo. Lá no primeiro Apocalipse 1 diz assim, visão que Jesus Cristo entregou a João. Então o autor é Jesus. João é o editor do Apocalipse. Só para deixar claro, Apocalipse 1.1, não o primeiro Apocalipse, foi só a ênfase falei primeiro, senão... Apocalipse 1, obrigado, Celeste. Para isso ficar bem claro, para você entender a autoridade desse livro, que o próprio Cristo fala assim, João, vem cá, eu vou te levar e você vai ver o que há de ser, o que haverá de acontecer na terra. E o que você vê, o que eu ditar para você, você vai escrever e enviar para as 7 igrejas que estão na Ásia. Então, na verdade, é igual aquela cópia que nós fazíamos no jardim de infância, nas primeiras séries do primeiro grau, né? Ditado. E a professora ditava e nós copiamos. Assim foi Jesus, o mestre, ditando para João. Mas a besta, que na verdade se fala sobre a marca da besta, a besta é a autoridade. Não confunda a besta com seu vizinho. O seu vizinho não é uma besta, é uma bênção. E deve ser colhido para Jesus. Besta é autoridade, é governo. Quem viu as bestas pela primeira vez, entregues por Deus, foi o profeta Daniel. Isso no ano 586 a.C., quando lá no Daniel capítulo 7, Deus mostra para ele 4 bestas. O leão, o urso, o leopardo e essa outra besta, que é exatamente a besta do nosso tempo, dos últimos tempos. A 4ª besta era Roma do passado, que não morreu, está viva, personificada no poder mundial de hoje. E quando o informativo fala da globalização, da conectividade, o termo que Francisco também usou, para conectar todas as coisas do planeta Terra, isso é uma realidade profética, que já estamos vendo em nossos dias. Com certeza. E como globalizar o planeta se não for por intermédio da tecnologia? Há 40 anos atrás, há 50 anos atrás, isto era algo utópico. Mas hoje, através dos satélites, da robótica, da informática, da rede, do sistema de transmissão por rádio, por fibras óticas, tudo está conectado. A gente começa a perceber. Né? Essas coisas isso acontecendo. É necessário, Celeste, para cumprir esta palavra do Apocalipse, capítulo 13, no versos 12, que diz assim, 11, vi ainda outra besta emergir da terra. A besta que emerge da terra é o falso profeta, porque são 2 bestas. Uma que emerge da terra, e essa terra é a terra cujo a cidade está suportada por 7 montes. Isso se refere diretamente a Roma. Possuía 2 chifres, parecendo um cordeiro, mas falava como um dragão. É um profeta.
O cordeiro é um profeta, mas na verdade é um dragão. Então é um falso profeta. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. A primeira besta é a besta que vem do mar. O mar são as nações. O mar na Bíblia são os povos. Ou seja, esta primeira besta é a besta que vem da autoridade mundial no comando da economia mundial globalizada. Olha como as coisas vão encaixando. E diz assim: faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta cuja ferida foi mortal, fora curada. Ou seja, não será a Europa que vai adorar a besta, nem será o Brasil, não será a Austrália, nem os Estados Unidos, nem o Japão, nem a China, nem o Canadá, nem os países escandinavos. Aqui está dizendo que será toda a terra. Então, isso já é algo que exponencia, vamos dizer assim, a globalização da ação do anticristo, desta besta que vai dominar a terra como um todo. E no versículo 16 do Apocalipse 13, diz assim: a todos matou, a todos sacramentou, todos. Ninguém vai ficar de fora. Todos quem? Os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos. Faz com que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Sacramentou. Depois do arrebatamento da igreja, quem ficar na terra para ir ao mercado comprar um alfinete ou um Boeing, uma lapiseira ou um apartamento, terá que ter uma marca de crédito. Por exemplo, qual é a marca do crédito hoje? O papel moeda, o dinheiro, o cartão de crédito, o cheque. Pela evolução do próprio cartão, já está aí tendo um chipzinho. O cheque, né? Mas nesse tempo será também uma marca de crédito para dar acesso às pessoas para comprar o chuchu, a banana, o feijão, o arroz, a televisão, o computador. Todas as coisas estarão controladas e, portanto, a marca da besta fala de controle. O informativo falou que agora os chips do sapato, na gravata, na roupa, em tudo que é lugar. Perfeito, né? Pastor. Tempinho correndo aqui, né? A gente tem que fazer esses ajustes aí para cumprir o tempo. Eu preciso dar uma paradinha, mas a gente volta. Próximo bloco. E aí, mas essa marca é o microchip que já está surgindo aí? O que a tecnologia já está fazendo nessa direção que nos permite afirmar ou não que esse chip é essa marca preconizada pela Bíblia? Intervalo. Cabeça pra cima. Cabeça para cima. Também atendendo o seu pedido hoje, buscando refletir sobre o microchip proposto pela tecnologia moderna. É ou não é a marca da besta preconizada pela Bíblia dentro do aspecto que o pastor Edinaldo acabou de apresentar? É interessante porque muita gente fica nervosa com essa história, o pessoal fica com medo, os crentes que conhecem a palavra, mas ainda não decodificam muito bem se é ou não é, começam com aquela tensão. Mas e aí? Eu vou me recusar, eu não quero, não vou aceitar essa marca. O interessante, pastor Edinaldo, o senhor estava falando aí, na questão das novas tecnologias, o Facebook, todas as outras mídias sociais, a gente acaba falando nesse de uma forma mais expressiva, mas não é só esse não, todos os outros, Tudo aí. A gente nem percebe, a gente quer essas tecnologias, A gente quer essa facilidade de vida, cartão com chip, muito melhor do que o cartão que eu tenho que assinar, eu só vou colocar uma senha lá. Imagina a gente poder ter alguma coisa que me permita não ter que carregar dinheiro com tanto assalto, com tanto risco aí no mundo, Quanto mais eu puder fazer isso de uma forma automática, melhor. Quanto mais eu puder estar conectado pela internet,
melhor. Mas esse sistema, Francisco, tudo isso nos conduz para a profecia bíblica? Seria esse chip? O que é o chip nesse momento? O que ele já está fazendo? Fala um pouquinho para a gente dessa evolução tecnológica que nos remete para o texto bíblico. Dentro da sua palavra, a gente aprende que em economia tudo tem um preço. Nada é de graça. Então, essa facilidade, esse conforto, essa proteção, essa segurança, tudo tem um preço. Tudo tem um custo de produção. Verdade. Então, eu acho que em tudo na vida, as decisões elas devem ser conscientes. Passar por um processo de compreensão, de estudo, para que você possa ver o cenário como um todo, para que você possa tomar as suas decisões. Porque mesmo dentro dessa questão, em economia você tem os agregados econômicos. Moeda não é só o papel e as peças metálicas, né? Os economistas chamam isso de M1. É uma fórmula, M1 mais M2, M3. M2 e M3 são os agregados econômicos que você tem o juro por cima. E M1 são aqueles que têm o alto grau de liquidez. Então, o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que são transformações que estão acontecendo que facilitam muito as relações econômicas, mas devem ser olhadas com muita atenção, porque a questão do chip tem uma questão também da cidadania, que a gente pode pensar no sentido de você ter o seu corpo violado para ter uma marca, para ter um chip que vai te trazer facilidades. A partir do momento que isso for opcional, você pode ter o seu direito garantido. A partir do momento que for obrigatório, aí já se torna uma problemática maior dentro do campo do direito, você se reservar o direito. Mas o discurso, eu vou falar em termos de discurso, a tônica do discurso dominante é que você não tem saída. Ou seja, tudo, como ele falou, um cenário profético, um cenário em que tudo vai, de acordo com essa leitura, seguir para determinado fim. Então, você não teria uma escolha, você não teria justamente esse tipo de opção. E a questão do microchip, muitas outras tecnologias, elas estão avançando extremamente rápido. A questão do chip, a questão do cartão, a questão dos bancos, quando você tem a questão da biometria, não há necessidade de chip ali, você tem a leitura da íris, você tem uma série de tecnologias que os militares utilizam, o serviço secreto utiliza, que somente quando aquilo se tornar obsoleto na geopolítica, quando aquilo se tornar obsoleto no campo militar, é que se transforma em mercadoria de consumo para nós aqui. Ou seja, o que nós estamos... mortais. Exatamente. O que nós estamos utilizando aqui, que nós achamos o ápice da tecnologia, já é algo que dentro das estratégias militares já está defasado. Então, essa compreensão nos mostra que realmente tem que pensar muito sobre essas questões. Comprar e vender é vital. A economia ela é fundada no consumo. A sociedade consumista. Toda sociedade é consumista, tudo é baseado no consumo. A crítica é o consumo do superficial. A crise o Galbraith vai dizer justamente isso. Cria-se necessidades que o indivíduo não possui para que possam ser satisfeitas, né? Entre o querer e o necessitar. Então, a gente tem que pensar muito essas questões econômicas. Atualmente saiu... Eu não me importo aqui de falar a questão das marcas, etc., porque isso para a gente não vai fazer diferença, mas num dos do marketing. Aplicativos, o tablet, né? Nesse último momento saiu aí um negócio de atualização. Né? Como é que a gente... Me fugiu a palavra agora. Como é que é aí, Paulo? Upgrade. Um software de atualização. Então, todo mundo tem que atualizar. Se você não atualizar, daqui a pouco você começa a ter problemas na operação. E minha irmã atualizou o dela e ela ficou surpresa, porque ela disse assim... Caramba, Celeste, quando eu atualizei, todas as fotos que eu tinha, elas vieram organizadinhas por data e local onde foram tiradas. Eu não imaginei que elas estivessem em algum lugar armazenadas assim. Não estavam comigo, mas na hora que eu atualizei, elas vieram
organizadas dessa forma, perfeitinho lá. Ou seja, alguém que está controlando, né, a vida e a gente nem sabe que é dentro disso que você está falando. A revista mesmo Galileu desse mês, falando marcas, porque você disse que não teria nenhum problema de divulgação científica, tem uma reportagem. Profissão do futuro é você, ou seja, o mercado de trabalho do futuro. E você já tem artigos que são escritos em cima da cotação da Bolsa de Valores, transações comerciais. Os artigos não são escritos por pessoas, são escritos por computadores. Ou seja, os dados, eles já são escritos por um software, ou seja, é um programa de computador. Então, a gente entende que as produções culturais, como o cinema e a literatura, antecipam cenários, como a gente pode ver. A gente falou aqui do filme Matrix, a gente fala do Exterminador do Futuro, ou seja, agora o Elysium, né, que é uma discussão sociológica. No Elysium, todos têm acesso à juventude, à tecnologia, e a Terra é como se fosse um grande país de terceiro mundo, onde todos não têm acesso. O objetivo é ir para o Elysium através do dinheiro, ou seja, uma discussão sociológica revestida de ficção científica, por exemplo. Verdade. Então, essas questões vão estar trabalhando o que a Bíblia sempre falou: o problema está no homem. Pode dar melhor tecnologia para o homem com a sua ganância, com a sua corrupção e com o fator de não compartilhar, do egoísmo, de você acumular. A gente costuma também dizer em economia, sempre que tiver uma recessão, uma crise, tem alguém sorrindo. Porque tem sempre alguém lucrando por trás dessas situações. Então, acho que através do conhecimento, ele vai dar uma ênfase bíblica, que eu também coloco a ênfase bíblica. A ênfase bíblica vai dizer justamente isso. A gente está vivendo num mundo onde ser cristão é a totalidade do seu ser. Nós estamos sendo confrontados a sermos cristãos na nossa totalidade. Ou seja, está cada vez mais difícil você, dada toda essa publicidade, essa falta de privacidade, as pessoas vivendo no meio termo. Verdade. Sabe, pastor, essa semana a gente fez, acho que foi essa semana, a gente abriu a semana, falando sobre missões, né? E na China, né? E a questão do ambiente de perseguição. E tivemos aqui um missionário que ele dizia o seguinte, ele dizia que lá na China não tem meio termo, não. Ou você é cristão ou você não é cristão. Não dá para ficar nesse limbo querendo falar. Por quê? Porque quando você é cristão, você tem as práticas cristãs, você é identificado pelo governo, você pode ter penalidades, né? Você pode estar pagando aquele preço de uma forma pesada. Então, ou as pessoas se identificam porque elas vão pagar o preço e elas estão dispostas, ou elas não se identificam, elas ficam por ali porque não é conveniente, elas não querem pagar esse preço. Eu acho que esse tempo, né, do cristão, e a Bíblia diz isso, né? Poucos ficarão firmes, poucos se manterão e muitos apostarão da fé, né? Pastor, olha só, as pessoas que não tiverem a marca, elas poderão, as pessoas que não tiverem a marca, elas não vão poder comprar, não vão poder vender, a própria Bíblia já diz isso. Essas pessoas serão perseguidas? Olha só, Celeste, pena que é tão pouco tempo para a gente poder explanar com mais profundidade. Mas essa questão da marca é uma questão que está implícita, como Francisco falou, ao ser humano. Por exemplo, qual é a maior coqueluche dos dias atuais? O que é que todo mundo quer? Desde pequenininhos até a velhice. Aí uns dizem, não, é o computador, outros dizem, não, é o telefone celular, outro é a TV, outro é carro novo, outro é a tecnologia. Não. Quando o Apocalipse disse que todos para comprar e vender, e na verdade nas relações humanas, fora do período que antecede ao feudalismo, que era uma relação econômica através dos escambos, das trocas, não é? Da mutualidade. Agora, na sociedade moderna, é o mercado, é o consumo. A grande coqueluche do momento é o consumo, não são as coisas. E o consumo é algo espiritual. O consumo é psicológico.
Todo mundo quer. Meu pai costumava dizer que a primeira palavra que a criança fala é dar. Já quer consumir. E depois, quando chega lá numa idade mais avançadazinha, os técnicos, os psicopedagogos vão a laboratórios estudar a mente infantil para saber como fixar na mente infantil os seus produtos. Me dá, noninho, noninho, aquilo fixa até nos adultos, quanto mais nas crianças. E por aí vai, para poder estabelecer no homem a perspectiva do ter e não do ser. Então, a sociedade moderna, a sociedade do período anticristo, é que as pessoas vão estar inebriadas por tudo que se produz na Terra de sofisticado, de encantador, para ter. E aí vão se sujeitar à marca da besta, que não é uma marca tão somente de controle econômico para o consumo. É uma marca de adoração. Por que uma marca de adoração? A Bíblia diz, todos vão adorar a besta. Para que se entreguem à besta, vão precisar adorá-la. É por isso que a besta está com a sua irmã siamesa, que é o falso profeta. O falso profeta vai estar dizendo, esse é o cara, sigam-no, estabeleçam as suas políticas de consumo segundo o que ele ditar. E para que isto aconteça, o mundo será, na verdade, controlado como um todo. Ninguém será alguém para os que ficarem na tribulação. Porque todos serão vigiados 24 horas por dia. Porque a verdade é que essas tecnologias, que Francisco disse bem, que a cúpula do controle militar detém a cúpula das tecnologias, depois vem para a população não sabe de nada do que está rolando nos bastidores da ciência e da alta tecnologia. A alta tecnologia, quem controla são os grupos do submundo das trevas, homens e mulheres que controlam os governos constituídos. Grupos como o Bilderberg, como o Clube de Roma, como os Illuminatis, como esses grupos da alta feitiçaria, da matança de seres humanos, de crianças. Quantas crianças desaparecem por aí e não sabem onde estão? Foram sacrificadas por esses grupos ligados ao diabo, que estão adorando a Satanás e estão estruturando a sociedade moderna, contemporânea, para cumprir a profecia bíblica de que o mundo terá que ter um clima de iniquidade geral para que a tríplice emanência do inferno se materialize. O diabo confrontando ao Deus Altíssimo, o anticristo confrontando o ungido ao próprio Cristo e o falso profeta confrontando o Espírito Santo. Por isso o número da besta, 666, que são 3 imperfeições. Uma vez que o número perfeito é o número 7, e o 7 está chegando, porque o nós, olhe como encaixa. O ser humano está vivendo o 6º dia na Terra. De Adão a Abraão, 2 dias, 2000 anos. De Abraão a Jesus Cristo, 2 dias, 12.000 anos. E de Jesus Cristo aos nossos dias, mais 2 dias, mais 2.000 anos, num total de 6.000 anos. Então, esse tempo que estamos vivendo é o tempo do 666, das 3 imperfeições. Nós vemos Satanás buscando estruturar a sociedade. Observe que 1/3 do produto bruto mundial, em torno de 50 trilhões de dólares, são investidos no planeta Terra para a manutenção da estrutura mundial do pecado. E você vê que a tecnologia está nas mãos dos poderosos, tá? Assim como a ciência. Essa tecnologia vai globalizar o mundo, já globalizou, para ter o ser humano controlado, para que eles realmente possam ser controlados naquilo que compram e naquilo que vendem. Agora, para o crente fiel, é como Francisco falou sobre a questão da China, isso está obrigando a Igreja do Senhor a ser verdadeiramente igreja,
porque não é toda a cristandade que vai ser arrebatada, não. É o subconjunto fiel da igreja, que o Senhor chama de noiva do Cordeiro, porque muitos estão dentro das igrejas dizendo Senhor, Senhor, mas o Senhor está dizendo não vos conheço, porque estão fazendo a vontade de Deus e a vontade de Mamon. Vendem tudo, tornam tudo relativo, pastora. Desculpe, querida Celeste. Eu tenho que dar uma paradinha, senão ele engata aqui e vai embora. E eu fico aqui querendo que o senhor fale, né? Porque eu também acho ótimo. É para isso que a gente está aqui. E fico assim, ai, não quero parar, mas eu tenho que parar sim. Mas antes disso, até para fazer um fecho desse nosso bloco, porque a gente vem, né, com as questões do incentivo ao consumo, o que a gente está colocando aqui, que esses são fatores fortes de atração e que nós mesmos crentes, né, seremos atraídos e muitas vezes cooptados por essa questão. E me ocorre que Jesus Cristo, lá atrás, no tempo que ele estava aqui na terra, ele já dizia assim, tu queres realmente me amar, queres ficar comigo? Deixa tudo que é material por aí e segue-me, né? Porque já era uma sinalização do quanto nós somos ligados nessas questões e quanto isso, muitas vezes, nos afasta de Deus em todos os sentidos, né? Voltamos já já com mais Chip. Será mesmo a marca da besta? Vamos lá. Cabeça pra cima. É isso aí. A gente está aqui para responder a grande questão, né? Afinal de contas, microchip que está aí, é ou não é a marca da besta? Antes que vocês possam responder, eu tenho um compromisso de deixar um recadinho aqui para o nosso telespectador. Preciso deixá-lo. Vê aí, um recadinho para você. Há quanto tempo você sonha em ter seu próprio negócio? Que tal uma atividade que garanta excelentes ganhos e a oportunidade de mudar de vida? A Rinodê é uma empresa brasileira de cosméticos e bem-estar que atua há mais de 20 anos no mercado com alta tecnologia e qualidade em mais de 300 produtos, com lucro de 100% em todas as vendas. Acesse www.rinode.com.br e cadastre-se hoje mesmo com o ID 110307 e torne-se um consultor. Rinode, 20 anos fazendo sua vida melhor. E nosso objetivo aqui no Cabeça para Cima também fazer a vida de cada um dos nossos telespectadores melhor, inclusive esclarecendo sobre essa questão. Microchip que está aí é ou não é a marca da besta? O senhor até já falou numa questão, mas eu vou enfatizar a pergunta. Quando o uso da marca for obrigatório, os salvos já terão sido arrebatados? Sim. No Apocalipse 17:8 diz assim: a besta que viste era e não é, está para imergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era, não é, mas aparecerá. Uhum. Este período é apenas para aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida. Se você está me ouvindo e não tem certeza da sua salvação, peça ao Senhor, Senhor, escreve o meu nome, porque o arrebatamento é só para aqueles que têm já seus nomes escritos no livro da vida. A palavra arrebatamento no grego quer dizer arpádizo. O sentido do arpádizo, sabe qual é? Ser arrancado com força. Isso me inquietou muito. Como que o crente vai ser arrancado com força da terra? Uhum. Sabe por quê? Porque até os crentes, até o crente fiel, independente da denominação, claro, estão com os umbigos presos a essa terra. Uhum. Nós temos uma ligação visceral, umbilical com a terra. Todo mundo quer ficar aqui. Aqui está muito bom, tem praia, tem filé mignon, tem alcatra, tem... Me lembrei das coisas, tem tecnologia. Tem, mas eu não vou deixar o senhor falar isso sobre arrebatamento hoje, não. É outro programa. Hoje eu quero falar sobre o chip. Então, chip. Agora a gente já tem que começar a responder. O chip. Uhum. O chip hoje é um very chip feito à base de um material cuja o seu carregamento
funciona com a própria temperatura do corpo e age por ondas de rádio. O governo americano, através do projeto de lei HR 3200, no ano 2010, o Obama mandou para o Senado um projeto que foi aprovado e ele já sancionou, já é lei, já vai entrar em execução nos Estados Unidos, que é para que toda pessoa que queira utilizar a saúde pública nos Estados Unidos porte este chip em seu corpo para quando chegar em um hospital, em um pronto-socorro, não precisa levar seu histórico, porque todo o seu histórico estará registrado neste chip e facilitará, teoricamente, a administração da saúde nos Estados Unidos, inclusive barateando. Naturalmente, a tecnologia que será instalada no homem, ela virá com este pretexto de que não haverá mais sequestros, porque as pessoas serão localizadas onde quer que estejam. Não haverá problemas de burocracia, porque esse chip, a princípio, servirá para registrar o histórico médico da pessoa, mas amanhã ou depois também a sua conta bancária, o seu DNA. Inclusive, isto é o perigo, como o Francisco falou, é uma violação de direito, não é? É uma espécie de intromissão, é uma evasão no corpo humano, mas é assim mesmo. É o confronto do anticristo. Perfeito. Enquanto o Cristo nos controla pelo coração, e ele chamou e você abriu, o anticristo, se chamar, você não abre. Então ele vai arrombar através da tecnologia e do controle. Perfeito. Agora, a Bíblia diz que será na fronte ou na mão, será uma marca visível. Por isso que eu não posso tornar isso ortodoxo, nem estabelecer como dogma que o chip é a marca da besta, porque ele terá que ser visível. Agora, que é um processo tecnológico, não tenho dúvida. Talvez o VeriChip seja a primeira etapa dos experimentos para que amanhã a marca da besta, visivelmente, porque vai ter que ter a marca do governo, e essa marca do governo está associada ao falso profeta de Roma, por isso que também é uma marca da adoração. Agora, aqueles que não forem arrebatados, que ficarão na terra, e aí a ficha vai cair, perdi a caravana, mas vou resistir. Aí o Senhor diz lá em Apocalipse 13:9, quem tem ouvidos, ouça. Não é o Espírito mais que diz. Por enquanto, eu quero ouvir a palavra do Francisco também sobre essa questão. O que você acha? É a marca da besta? Eu achei muito prudente a colocação do pastor Edinaldo e fica um alerta para você, telespectador, para que pesquise, busque, ore, porque você acreditar no que os outros digam, por mais especializados e títulos que as pessoas possam ter, é você que vai tomar a decisão. E realmente eu acho que é muito prematuro nesse sentido dizer que o chip seria a marca da besta. A minha contestação em relação ao chip passa pelo que a gente colocou nesse programa. É uma forma de você não respeitar a individualidade do ser humano, você se torna uma mercadoria, você se torna totalmente controlado. Tem o lado positivo, mas tem o lado também do controle. Já existem experimentos da neurociência, neurotecnologia, de chips serem colocados para aumentar a memória do ser humano, para você daqui a pouco, em vez de se conectar com o seu smartphone, você já se conecta diretamente no cérebro. Eu acho isso extremamente perigoso. O ser humano, Deus fez o ser humano com uma finalidade, com potencialidades, e eu acho um caminho extremamente perigoso. Eu enxergo nisso uma tecno-idolatria, ou seja, a idolatria da tecnologia, e as pessoas colocando o seu destino na mão da tecnologia, na mão desses experimentos científicos, porque o controle, a informação vai estar na mão sempre de alguns seres humanos. E quem são esses seres humanos? O Estado total, o Estado da economia planificada, a dominação total, passa por justamente esses processos, porque aí as corporações, as estruturas tecnológicas vão engolir o homem. E justamente o que eu falei, nas produções culturais,
ou pela própria leitura da Bíblia, a individualidade do ser humano ela tem que ser respeitada. Você está sendo visto hoje como um consumidor, como uma estatística. E Jesus, lá em Lucas, fala: quem é que foi para o inferno? Um rico. Quem foi para o céu? Lázaro. Ou seja, nós para o Senhor temos um nome, temos uma história, temos uma profundidade. Mas dentro de mãos inescrupulosas, nós somos uma estatística. Verdade. Aliás, rico de insolência, de insubordinação a Deus. Rico de soberba, porque o rico na Bíblia não quer dizer condenação, não. Tem muitos irmãos bastante prósperos que são servos de Deus. Com certeza. Excelente. Não é essa riqueza. Não é a riqueza econômica. Abraão era pobrezinho, né? Pois é. Isaac também, Jacó também, pobrezinhos. Claro que não. Eram os patriarcas que já tinham a prosperidade de Deus exatamente por sua ligação com o próprio Deus. Então, quando se fala no rico, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico passar. Não é rico de finança. É porque, normalmente, esse rico de finança, ele coloca a sua riqueza como bem maior, como Deus como dele. Deus, né? Como é, talvez, a tendência de nós humanos, eu estou colocando nós para... essa questão da raça humana, né? A inclusão do todo previsto aí no Apocalipse, todos nós, muitas vezes, nos submetemos, passamos a adorar a tecnologia. E aí é o caminho que a Bíblia está sinalizando, né? Eu vou fazer o intervalo agora, nosso último intervalo. No retorno eu volto com o senhor para a gente já ir concluindo o nosso assunto, tá bom? Intervalo, voltamos já. Cabeça pra cima. Cabeça para cima de hoje, buscando ajudar você a refletir sobre a questão que nos foi colocada e solicitada. O microchip que está aí colocado seria a marca da besta preconizada pela Bíblia? Nossos debatedores hoje aqui já discutiram, colocaram os assuntos e acreditamos que de uma forma muito enriquecedora para orientar a nossa reflexão. Eu já quero agradecer a participação de vocês, uma bênção poder realmente contar com vocês aqui. Mais uma vez sentimos falta do pastor Márcio, mas entendemos que o Senhor é com ele está com a filha nesse momento. E espaço para vocês, mensagem final e agradecerem. Francisco. Eu agradeço a oportunidade, também compartilho desse mesmo interesse. Acredito que foi muito proveitoso, apesar do pouco tempo, nós debatermos esse assunto e que você procure pesquisar e se pautar sempre na palavra de Deus, não se deixar levar pelos extremismos e voltar o seu conhecimento para a palavra de Deus. E cuidado com essas tecnologias, cuidado com esse movimento inexorável. Eu acredito muito na consciência individual. É essa a minha palavra. Perfeito. Exatamente. Olha só. Aí, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, de 6 a 8, diz que para o anticristo se revelar, é necessário que aquele que o restringe, que o está impedindo a sua revelação, seja afastado. No meu entender, na minha interpretação, quer dizer que o ministério consolador do Espírito Santo na igreja precisa cessar. A igreja precisa sair da terra para que o anticristo se revele. Então, a sua marca só poderá vir depois da sua revelação. Só que a igreja ainda não saiu. Então, tudo isso que está se apresentando como tecnologia no atual momento pode ser um placebo, pode ser um experimento, pode ser uma sombra daquilo que ainda virá, mas ainda não é. Porque o anticristo, ou melhor, ainda não se revelou, porque a igreja ainda está na terra. Então, isto vai se tornar efetivamente real, a marca do anticristo, após do arrebatamento dos santos. A minha palavra final é que você busque santidade, busque temor a Deus, lave as suas vestes espirituais e esteja pronto para sair do planeta no arrebatamento. E aí sim, a marca da besta será conhecida, não por você, não por mim, não pelos santos do Senhor que serão arrebatados, mas para todos aqueles que terão que ficar para enfrentar aquilo que o anticristo trará
para a terra. É isso aí. Maravilhoso. Obrigadíssima mais uma vez a vocês e muito obrigada a você também que está em casa, participou com a gente. Estuda a Bíblia, procura sempre ter isso como manual de norma e procedimento e você vai se sentir cada dia mais firme. A Bíblia é a resposta para todas as nossas inquietações e Jesus é a resposta para a nossa alegria de viver. Terminamos o programa com boa música. Hoje, Maurizete Catarina nos abençoa. Fica na paz e com a Maurizete. Majestoso